Qual das opções abaixo representa o fabricante da memória Optane? Letra A, Apple. Letra B, Samsung. Letra C, Qualcomm. Letra D, AMD. E a letra E, Intel. Repetindo, qual das opções abaixo representa o fabricante da memória Optane? Beleza, pessoal, então vamos lá descobrir qual é a resposta. Acompanha comigo. Atualmente, quando a gente fala da tal memória Optane que vocês estão enxergando aí na tela, essa memória chamada Optane, ela ajuda muito em alguns computadores, principalmente os computadores a partir dos processadores Intel da 7ª geração e superiores. Isso porque essa memória Optane, ela só é aceita quando o computador usa processadores Intel da 7ª geração e superiores. Quando eu digo superiores, pode ser da 7ª geração, da 8ª geração e da 9ª geração. As gerações anteriores do processador Intel não aceitavam essa memória Optane. Bem, quando a gente começa a estudar essa memória, a função dela é justamente acelerar a execução das tarefas que são usadas com muita frequência pelo usuário, principalmente usuários que têm discos rígidos tradicionais e não SSDs. Quem tem um disco rígido tradicional no seu computador e coloca a memória Optane, percebe que o acesso àquelas funções que são frequentemente utilizadas pelo usuário, aqueles programas que o usuário mais utiliza, acabam sendo carregados de forma muito mais rápida, se comparado, é claro, a quem não tem a memória Optane associada ao seu computador. Quem tem um SSD instalado no computador não percebe muita diferença, mas quem tem um disco rígido tradicional, muitas vezes lento para acessar os dados, faz muita diferença aí usar a memória Optane, né? Aí eu estou mostrando para vocês um microchip dessa memória e hoje em dia ela é comercializada basicamente nas capacidades de 12 GB ou em módulos de 32 GB. Existem módulos especiais com mais capacidades, mas aqueles módulos mais comuns são os módulos de 16 GB e de 32 GB para essa memória Optane que eu estou mostrando para vocês aí num giro. É importante saber também, se uma prova sugerir, que essa memória Optane, diferente, por exemplo, da memória RAM, ela não é volátil. Então, ela é uma memória não volátil. E por que não volátil? Porque essa memória não perde os dados na ausência de energia elétrica. Por isso que dizemos que ela é uma memória não volátil. Não perde os dados na ausência de energia elétrica. Esse é um ponto importante, as provas gostam de cobrar isso sobre as memórias. Outra dica, diferenciando agora a memória Optane das famosas memórias do tipo ROM, a memória Optane ela é de leitura e escrita, porque obviamente é possível tanto gravar, isto é, escrever dados da memória Optane, como posteriormente também o sistema pode ler os dados que estão gravados nessa memória Optane. Ela não é memória RAM, isso é importante. Ali o Cláudio Lima perguntando, ela não é a RAM? Não é, porque a memória RAM é volátil. A memória RAM perde os dados na ausência de energia elétrica. Já a memória Optane, ela não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela pode usar, sim, o Lucas Stefanelli perguntando, ela pode usar a conexão M2. Percebe? Ela não é, o termo M2 é só a conexão, né? É a conexão. Então a memória Optane pode utilizar a conexão M2 para ser conectada. Outro ponto importante, pessoal, quando a gente vai discutindo isso, né? Ela tem, obviamente, um armazenamento eletroeletrônico, o que deixa ela muito parecida com as tradicionais memórias flash que a gente conhece, que utilizam aí armazenamento eletroeletrônico. O Cláudio Lima perguntando, esses i7s não usam memória RAM? Usam. Percebe, pessoal? Ela não substitui a memória RAM, certo, Cláudio? Continua, olha só. Nós vamos imaginar que nós temos a memória Optane como um acréscimo de memória que eu coloco lá no meu computador, mas eu continuo com a minha memória RAM. A memória RAM continua sendo a memória principal do computador, a memória RAM continua sendo a memória volátil, que mantém armazenados os dados que estão em processamento, continua. Então nós temos memória RAM, nós temos Optane, eu posso colocar no meu computador. Memória RAM tem que ter, porque é a memória principal. Aí eu coloco pentes de memória Optane. E também tem o meu disco rígido fazendo a função de memória secundária.
O Ricardo perguntando se ela é parecida com a memória virtual. Não, porque a memória virtual, o nome já diz, não é uma memória física, né? E a memória Optane é uma memória física, ela é uma memória real. O que pode ser parecido é porque ela auxilia deixando dados ali que são usados com frequência para o processamento, mas ela é diferente da virtual porque ela é uma memória física, certo? É uma memória que auxilia o resto das memórias do computador. O Jonatas Nascimento indicando, ela é uma memória auxiliar? Sim, ela acaba auxiliando o armazenamento dos dados. Abimael Duarte dizendo, nesses novos computadores em memória RAM e memória Optane, olha, pessoal, não obrigatoriamente, memória RAM sim, vem todos os computadores têm memória RAM, mas nem todos os computadores têm memória Optane. Poucos têm memória Optane, isso normalmente a gente adquire em separado e aí coloca lá na placa-mãe do computador se ela for devidamente compatível, né? O Samuel Alan dizendo, eu acredito que o professor tem essa memória na cabeça, fala a verdade. Alessandro Silva, obrigado aí, o Samuel Alan ali brincando sobre a memória Optane. Perfeito, pessoal, aqui é um comparativo que a empresa Intel, que é a fabricante da memória Optane, como vocês enxergam ali no próprio slide, ó, aparece Intel Optane, então isso já estou dando a resposta da questão, né? A Intel é a fabricante da memória Optane. A memória Optane, ela melhora o processamento para quem tem disco rígido, numa comparação, dizendo aqui, ó, 28% mais rápido o desempenho do sistema. 14 vezes o aumento do desempenho do sistema com relação ao acesso ao disco rígido em até 14 vezes. Quer dizer, isso significa que se tem um disco rígido, se tem um SSD, aí não se percebe muito a diferença, como bem disse ali o José Rego, né? Em termos de custo-benefício, muita gente prefere direto investir num SSD em vez de colocar a Optane em acréscimo ao disco rígido tradicional, né? Isso pensando em custo-benefício. E ali ele diz 2 vezes mais rápida em relação às tarefas do cotidiano para quem tem disco rígido. Para quem tem SSD, a diferença é muito pequena e aí realmente não vale a pena colocar a memória Optane. Bem, pessoal, como o nosso objetivo da questão é qual das opções abaixo representa o fabricante da memória Optane, não é a Apple, não é a Samsung, não é a Qualcomm, não é a AMD, é a Intel. A Intel, que é uma fabricante de processadores, também fabrica aí a memória Optane como um apoio aos seus processadores nos computadores que ela deseja comercializar.